Boa noite, poderosas! Estamos começando mais uma live devocional. Poderosas, essa semana será uma série chamada Maestria. Maestria fala sobre sermos mestres. Para o que é que o Senhor nos chamou? É muito incrível quando a gente consegue fazer muitas coisas. Não é verdade? Hoje a gente está numa sociedade que todo mundo consegue fazer um monte de coisa, consegue fazer tudo, mas será que estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou bem? Será que temos focado em fazer aquilo que o Senhor nos chamou e sermos boas naquilo que Deus nos chamou? Quero que vocês abram agora Colossenses 3,17. Se você estiver com a Bíblia, abra a Bíblia. Esqueci de tirar as notificações aqui. Colossenses 3,17 fala assim: e tudo que fizerem, seja em palavra ou ação, fazem-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Olha só que incrível. No nosso vocabulário tem uma frase que fala pau pra toda obra. Você já ouviu falar sobre isso? Ah não, aquela pessoa ali é pau pra toda obra, faz tudo. Ela sabe fazer tudo. Só que lá nos Estados Unidos eu estava lendo um pouco sobre, e esse ditado tem um acréscimo a mais. É assim: pau pra toda obra, mestre de ninguém. Então é incrível como a gente muitas vezes se sente desvalorizado no nosso meio, desvalorizado na nossa família ou na nossa profissão. E sendo que o Senhor nos ensinou que nós devemos fazer tudo para glorificar o nome dele. E que quando a gente faz algo com excelência, porque a excelência está no DNA de Deus, quando a gente faz algo com excelência, a gente reflete a glória de Deus. Mas será que existe excelência sem treino? Sem a gente treinar? Sem a gente se dedicar de corpo e alma a algo? Será que existe excelência em algo que a gente não tem nenhum tipo de dedicação? A gente pode cumprir essa função que o Senhor nos deu através do nosso trabalho? Será? Fazendo o nosso trabalho de maneira magistral e sendo imitadores do caráter e da essência de Deus. E aí que está o ponto-chave. Quando a gente faz algo com muita excelência, nós estamos refletindo o caráter de Deus, que é um caráter de excelência. O Dr. Anders Ericsson, que é um médico, foi um médico que ele é o especialista dos especialistas. E ele estudou como é que uma pessoa se torna especialista em algo. E olha que coisa interessante. Ele entendeu, através dos seus estudos, ele percebeu que é necessário 10.000 horas para alguém ser excelente em algo. Olhe bem, é necessário 10.000 horas de prática para alguém se tornar mestre em algo. Então, será que aquilo que você está executando hoje e está achando que é pouco, que você não tem talento, que você não nasceu para isso, e que você sabe às vezes que o Senhor te chamou para aquilo ali, as oportunidades estão aparecendo, e será que você já parou para pensar que o que você precisa é de experiência para melhorar? Ao invés de desistir no início da jornada, no início do caminho, eu fiz uns cálculozinhos e 10.000 horas equivalem a 3,42 anos. O que é que você se dedicou durante 8 horas por dia, durante 3 anos, para se tornar mestre em algo? Muitas vezes a gente quer desistir no início da jornada. Muitas vezes a gente acha muito mais fácil também saber fazer um pouco de muita coisa. Só que existe algo específico que o Senhor te chamou. Será que o Senhor te chamou para fazer sobrancelhas? Está ali glorificando a Ele fazendo sobrancelhas? Ou fazendo bolos? Será que o Senhor te chamou para ser uma dona de casa? E você percebe que você não está conseguindo fazer bem, você já se desestimula, já não quer mais aquilo. Sendo que um médico, o Dr. Anders, ele estudou, pesquisou e chegou à conclusão que é necessário 10.000 horas de prática para alguém ficar muito bom em algo. Então nós precisamos buscar a excelência para sermos reconhecidos primeiramente, né, diante do Pai, as pessoas olharem pra gente e falar: nossa, ali é uma mestre em algo. Mas porque você se dedicou, se esforçou para aquilo ali. E aí você me fala: ah, Misa, mas eu não tenho tempo.
não tenho tempo em me dedicar em algo, em ser excelente em algo. Mas você já pensou quantas horas que você faz, que você perde olhando a rede social? A maioria dos celulares tem lá a contabilidade, né? Aquela continha no início do celular de quantas horas você passa online. Você já parou para pensar que esse horário online você poderia estar se dedicando para ser mestre em algo? Às vezes você fala que não entende a palavra, não entende a Bíblia, não consegue entender, mas quantas horas você já passou lendo até entender a Bíblia? É como um atleta, poderosas. É como um atleta. Um atleta, para ele ser bom em algo, às vezes a gente olha todo mundo ali no pódio e a gente pensa, aquela pessoa nasceu para isso, ela tem talento para isso aí, ela tem dom. A gente coloca a culpa no dom. E o tanto que a pessoa se esforçou por trás para poder se transformar naquilo ali. Especialista naquilo ali. Acredite que as pessoas valorizam muito quem é especialista em algo. Seja especialista, se esforce em ser boa naquilo que o Senhor te colocou. Seja reconhecida naquilo que o Senhor te deu. Somos bons em muitas coisas diferentes, mas não somos magistrais excelentes em nenhuma delas. Já parou para pensar nisso? Que somos super comprometidos, sobrecarregados. E olhe bem que quando a gente quer se dedicar em algo, quer fazer algo bom, sempre aparecem empecilhos. Sempre. Isso é fato. Parece que o inimigo sabe que o Senhor te chamou para aquilo ali, que você é boa naquilo ali, mas vão aparecer empecilhos. Na hora que você sentar para estudar, a campainha vai tocar. Na hora que você for fazer algo, começar a executar esse trabalho, começa a aparecer vários problemas e você é aquela pessoa que resolve os problemas de todo mundo, e você vai lá resolver os problemas e fica com a sua vida atrasada. Não é verdade? Só que o Senhor te chamou para ser magistral, para você ser mestre em algo, né? Tem uma história que eu amo, que é do Kobe Bryant, que ele é um jogador de basquete. E o interessante, ele era um jogador de basquete estrelar. Todo mundo achava que ele tinha dom, que ele tinha talento para aquilo ali. Mas na realidade ele era muito ruim. Quando ele estudava, ele era o pior de todos. Ele era muito ruim. E ele falou, ele começou a perceber, e como ele amava muito o esporte, ele começou a perceber que quando ele treinava igual a todos, ele ainda assim era 50% pior do que os que treinavam. Então ele percebeu que ele tinha que treinar 2 vezes mais do que outras pessoas para conseguir chegar à excelência. Ele precisava treinar muito mais. E ele treinou muito mais. Ele não desistiu por isso. Ele treinou muito mais e ele se transformou em um jogador de basquete estrelar. E aí ele falou, se você treinar, uma frase que ele disse uma vez foi assim, se você treinar todos os dias, um determinado tempo, ao final do ano, imagina o quanto que você evoluiu. Dê um salto em suas competências. Então é valorizar o pouco. Um pouquinho ali todos os dias, você vai se transformar excelente naquilo ali. Mas o que não pode é você simplesmente não querer se transformar boa em nada. Porque você se acostumou com a situação de que você não é boa em nada e acabou. Mas não é. Isso é uma mentira que o inimigo está colocando no seu coração. É uma mentira que o inimigo está colocando na sua mente. Você pode sim ser boa em algo, mas você precisa se dedicar a isso. Entendendo que essa dedicação glorifica a Deus. Eu posso ser pau para toda obra, eu posso fazer tudo. Inclusive, as semanas passadas, eu estava pintando o meu escritório lá. Eu entendi que eu posso pintar também. Mas o que é que eu sou expert? Sou expert em fazer bolsas. É isso que eu sou boa. O Senhor me entregou algo e eu precisei aprender a fazer algo. Eu não nasci sabendo fazer bolsas. Mas eu estudei, eu treinei, eu tentei. Quando eu estava lá costurando, que as primeiras eu que costurava na máquina de costura, eu não sabia fazer aquilo ali. Eu dava um ponto, eu queria reto e ela fazia assim a máquina, eu não entendia como era aquilo ali, ela simplesmente corria. Mas de tanto treinar, chegando ao ponto dos meus pés incharem para eu aprender aquilo ali, eu consegui ficar boa naquilo ali. Mas não é o talento, não é o dom. Tudo é treinável, o sucesso é treinável. Então o Espírito Santo de Deus, ele sim derrama sobre você uma unção especial
para executar algo. Mas se você fica parada, essa unção não transborda. Ela morre aí dentro de você. Ela não transborda. Então você precisa dar o seu primeiro passo para ser excelente naquilo. Eu lembro bem da passagem de Moisés em frente ao Mar Vermelho. Moisés gritando a Deus, porque o Egito estava atrás dele. E Deus falou o quê? Por que clamam a mim? Diga o povo que marche. Foi o povo marchar, o mar se abriu. Então você precisa ter em você um desejo ardente dentro de você, no seu coração, de ser boa em algo, de transformar a sua vida com aquilo que o Senhor está te dando. Às vezes é uma ideia que está aí. Mas não pense que vai ser do dia para a noite. Não pense que vai ser amanhã que você vai ser mestre naquilo. Que amanhã, quando você começar a fazer amanhã, as pessoas vão te reconhecer como boa naquilo. Olha como é bom quando a pessoa pensa, eu quero um bolo delicioso. Pensei em fulana. Fulana sabe fazer esse bolo muito bem. Eu quero agora consertar o meu computador. Tem fulano que faz isso muito bem. Então o que está faltando é uma dedicação dos filhos de Deus a se tornarem bons em algo. Para glorificarem o nome do Senhor. Porque quero que vocês abram agora em Efésios 5, 1-2, fala o seguinte. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Então precisamos ser imitadores de Deus. Deus, ele é excelente. Não devemos ser perfeccionistas. Devemos ser excelentes naquilo que o Senhor nos entregou. Não tratar de maneira aleatória. De maneira como se isso que o Senhor te deu, que você pediu tanto, porque tem isso também. Muitas vezes a gente pede muito algo a Deus. Pede e a gente ora. A gente faz campanha e vai pra monte, e faz isso e faz aquilo. Quem gosta de campanha de oração entra em todo lugar em campanha de oração para conseguir algo. Quando consegue, não se dedica para manter esse algo. Quando consegue, simplesmente esse algo escorre pelas mãos. Aí vai falar, foi culpa de Deus, não era para ser. Não é que não era para ser. É porque você não se dedicou o suficiente para se transformar boa naquilo. Deus nos dá ferramentas. Quando Noé foi construir a arca, o Senhor poderia muito bem ter feito aparecer, no estalar de dedos, uma arca. Mas Noé se transformou bom naquilo. Por que eu digo que ele se transformou em bom? Porque ele demorou 100 anos para construir uma arca. 100 anos. No final da jornada, Noé era mestre. Mestre naquilo que o Senhor deu para ele. Ele demorou 100 anos para fazer uma arca. Algo que nunca existiu. Então, o Senhor, ele tem algo para lhe dar, mas não é algo pronto. Ele pode te dar uma ideia, ele pode te dar ferramentas, ele pode derramar uma unção especial sobre a sua vida. Mas tudo depende da sua dedicação em melhorar aquilo ali. Às vezes o Senhor te deu uma unção especial para pregar, para falar, mas você não se dedica àquilo ali. Você não assiste um curso sobre como pregar, não lê um livro sobre como pregar. Você simplesmente, Deus me deu, eu vou lá pregar. Não é assim, poderosa. Você precisa se dedicar àquilo que o Senhor está te dando. O oposto da maestria é a mediocridade. E a mediocridade é uma falta de amor e uma deturpação do Pai. Então precisamos parar de sermos medíocres. Entregar pouco a Deus, sabe? Precisamos parar de entregar pouco para o outro. De fazermos as coisas mal feitas, com mau gosto. Precisamos deixar de ser medíocres para sermos mestres. Agimos com maestria naquilo que o Senhor nos entregou. Para glorificar a Deus e amar os outros através das nossas vocações, devemos fazer o nosso trabalho com excelência. Em primeiro lugar, buscar a Deus, em Deus, o trabalho para que Ele nos criou. O Senhor não nos criou para um trabalho.
Lá no Jardim do Éden, o interessante é que todo mundo acha que o trabalho foi depois do pecado. Que Deus falou com Adão, né? Você vai viver do suor do seu trabalho. Só que antes de Adão pecar, o Senhor deu trabalho para Adão também no Jardim do Éden. Falou, Adão, o Senhor criou os animais e falou com Adão, Adão, dê nome a cada um. Olhe bem, Adão trabalhava desde o início. Quando o Senhor criou tudo, ele falou com Adão, cultive nessa terra e você comerá do que você cultivar. Então Adão trabalhava. Não foi depois do pecado. Depois do pecado se tornou mais suado. Ele foi para uma terra mais improdutiva. Mas ele já produzia no Éden. Então existe um trabalho para você. Então busque em Deus o trabalho para ele que te criou. Tenha discernimento para saber se esse é o trabalho para o que o Senhor te criou. Às vezes você é uma pessoa que sabe fazer muitas coisas. E até fica complicado escolher uma delas para se transformar em mestre. Mas escolha. Peça a Deus, Senhor, qual é essa coisa? O Senhor, ele vai te direcionar. E tem atitude. Não fica parada. Não tem atitude. Se move, se mexe. É fazendo que você vai descobrir. E, terceiro, se tornar mestre. Se torne mestre naquilo, sabe? Seja reconhecido naquilo que o Senhor te deu. Seja muito boa. Boa de verdade naquilo. E acredite, ser boa independe de talento, independe de dom. Ser boa é treinando, é treinamento. Seja treinável. E o que é que atrapalha? Necessidade de aprovação nos atrapalha demais. Sabe por quê? Porque às vezes o Senhor te chamou para uma função que a sua família nem acredita e nem acha que você é para aquilo ali. Ninguém acredita, ninguém acha. Acha que é algo que não vai dar dinheiro, que é algo, sabe, que não sei por que essa menina tá pensando nisso. E aí a gente desiste. Desiste porque simplesmente achou. Quer ser aprovado pelo outro. Eu lembro que quando eu fui fazer moda, eu encontrei uma professora, eu sempre gostei muito de estudar. É algo assim que eu realmente gosto de fazer. E eu encontrei uma professora, que foi minha professora durante a trajetória, e ela olhou assim pra mim, ela falou, Misa, e aí, você vai fazer o quê? Vai fazer medicina? Aí eu falei, não, Pro, eu vou fazer moda. Eu vi o semblante dela cair na hora. Ela caiu na hora, o semblante dela caiu, ela... Ok, e foi embora. Simples assim. Foi uma decepção pra ela eu fazer moda. Mas eu sei que moda é aquilo que o Senhor me chamou. Então eu decidi ser muito boa nisso, porque foi Deus quem me deu. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Eu preciso da aprovação do Pai. Porque foi para isso que Ele me chamou. Mas mesmo o Senhor chamando, se eu não tivesse me dedicado, tido ousadia, avançado, procurado sem medo avançar, de nada adianta um chamado. De nada. Se você não se dedica a Ele. Então de nada iria adiantar. Então, necessidade de aprovação é o primeiro ponto, né, que atrapalha você ser mestre em algo. Então tem que cancelar a necessidade de aprovação. Segundo, não saber dizer não. Esse é primordial. Esse eu quero que vocês guardem pra vocês. Porque muitas vezes, quando a gente está dedicado a fazer um projeto que o Senhor colocou no nosso coração, dedicado a se transformar, ser mestres naquilo que Deus colocou no nosso coração, sempre aparece alguém pedindo um favor. Sempre. Sempre aparece alguém te oferecendo algo até melhor do que aquilo que você está executando. Sempre aparece alguém para te desviar do foco. Você sabia disso? Quando você está focado em algo, aí você se fala assim, poxa, eu nunca consigo fazer. Nunca. Sempre tem alguma coisa que me impede. Então você vai ter que dizer não. Dizer não para muitos eventos, talvez que você frequente muitos eventos, você só tem a noite para estudar. E todo dia tem um aniversário, tem um chá, tem um evento, tem isso, tem aquilo, e você não consegue estudar porque você tem algum evento para ir. É necessário aprender a dizer não. Durante um certo período de tempo, para você se transformar em mestre em algo, você tem que aprender a dizer não. Tem que aprender. Porque lá no futuro, esse não que você está dizendo, você vai estar glorificando ao Senhor. Se até Jesus disse não.
Jesus disse não diversas vezes. As pessoas queriam que ele ficasse ali, naquele lugar, curando ali. E Jesus falava, não, aqui não é o meu lugar, eu preciso ir. E Jesus ia para cumprir a sua função. Então precisamos dizer não àquilo que está nos distraindo do nosso propósito. Daquilo que está nos distraindo de ser boas em algo. Temos que aprender a dizer não. E o terceiro ponto é a indecisão. Não saber para que lado ir, o que fazer, o que executar. A falta de saber dizer não é muito... A falta de não saber, de dar indecisão... A muita indecisão faz com que você não saia do lugar. Simplesmente escolhe. Escolhe algo. Escolhe algo para fazer. Sabe? Decida. Não, Deus já me falou que eu sou boa nisso aqui. Eu vou fazer isso. Decide. Decide hoje. É isso que eu vou fazer e ponto. E vai na jornada, vai tentando. Até você se transformar muito boa nisso. Então, os 3 pontos que atrapalham a gente de ser mestre, de agir com maestria, é a necessidade de aprovação, não saber dizer não e a indecisão. E por fim, vamos para o nosso decreto da noite. Vamos para o nosso decreto da noite, que é: eu serei mestre naquilo que o Senhor me confiou. Vamos escrever? Eu serei mestre naquilo que o Senhor nos confiou. Vamos colocar aqui o decreto da noite. Eu serei mestre naquilo que o Senhor me confiou. Me confiou. Mulheres, mestra. Eu serei mestra naquilo que o Senhor me confiou. Tive até dúvidas do mestre e do mestra. Tem mestra feminino de mestre. Então, eu serei mestre ou mestra naquilo que o Senhor me confiou. Amém? Então, que vocês se dediquem. Se dediquem naquilo que o Senhor confiou a vocês. Não fiquem ligando para que os outros pensam. Não fiquem ligando para que as pessoas vão dizer. Sabe? Não fica. De verdade, foca em Cristo. Foca em glorificar o nome do Senhor, naquilo para que Ele te chamou. Aprenda a dizer não e tenha atitude. Atitude de prosseguir. Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a primeira live da nossa série sobre sermos mestres. Maestria é o nome da série. Amanhã teremos um novo capítulo sobre maestria e que eu espero de verdade que vocês possam ser tremendamente abençoadas e prosseguir para o alvo. Amém? Deus abençoe muito vocês.